Então, hoje, a pessoa que arremata um imóvel sem assessoria, ela tem um risco muito alto de fazer um mau negócio. Né? Eu tenho exemplos de pessoas que já me procuraram após a arrematação, de que arremataram um imóvel em que havia um usufruto e não conseguiu tomar posse do bem. Então, pagou muito caro num bem que não está nem utilizando e quem está lá dentro, que é o usufrutuário, não paga nada. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Branding Cast. Eu estou aqui hoje para falar sobre um título muito interessante, Despertando Sua Prosperidade. E estou aqui hoje com o Emerson Galafassi. Se apresenta para o pessoal aí, Emerson. Fala, Timaço, boa tarde, Matheus, boa tarde, Sheila. Boa tarde. Me apresentando então, meu nome é Emerson Galafassi, sou consultor financeiro, sou coordenador de uma equipe de consórcios, trabalho também na questão de consultoria financeira e atualmente sou formado em administração, pós-graduado em gestão de negócios e inovação. E eu também estou aqui com a Sheila Brito. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês aqui também. Maravilha, obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um prazer estar com vocês. Bom, eu sou advogada imobiliarista, sou empresária do ramo de assessoria em leilões, sou consultora imobiliária aqui em Balneário Camboriú também e trabalho com todo o mercado imobiliário da região. Então vocês já perceberam que a conversa hoje ela é muito interessante. Eu estou aqui com dois especialistas, um da área de leilões, a Sheila, especialista na área de leilões, e eu também estou aqui com o Emerson Galafassi, que ele é especialista em consórcio, em crédito, né? Então a conversa vai ser muito boa. Vocês prestem atenção no assunto. Se você puder, compartilha. Curta o material aí também, envia para um amigo aí que está pensando em fazer um consórcio, alguém que quer adquirir um imóvel, talvez aí um pouquinho mais em conta, né? Então, hoje está aqui essa conversa direcionada para você. A introdução de hoje que nós vamos falar aqui, assim, muita gente acha que só dá para comprar imóveis de leilão com o dinheiro à vista. Nós vamos desmistificar hoje isso aqui. Não precisa ser só com dinheiro à vista. A verdade é que hoje um consórcio contemplado, você pode comprar, você pode lucrar com essa compra e ainda evita juros bancários. Exatamente. E aí é a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o Emerson. Como que o consórcio contemplado se torna a chave para aproveitar imóveis de leilão com desconto? Exatamente, Matheus. Então, a questão do imóvel de leilão, ele sempre teve essa questão dessa barreira, né? Ah, só consegue comprar imóvel de leilão quem tem muito dinheiro, quem tem o dinheiro à vista, né? E pensando nisso, a Demicon, né, é a única atualmente e ela criou um processo para mudar essa história, né? A Demicon hoje ela conseguiu mudar a história do consórcio mais leilão no Brasil, né? Então, como essa empresa hoje, o que ela faz? A gente consegue, a partir de uma carta de consórcio contemplada, a gente tem um processo que a gente consegue fazer a arrematação de um imóvel de leilão. Qual que é a oportunidade automática do mercado? Aquela barreira de tu ter que se descapitalizar, de ter que tirar todo aquele dinheiro do teu caixa para comprar aquele imóvel, ou talvez, né, uma modalidade de crédito que tu vai pagar juro, vai diminuir a rentabilidade da negociação, a gente consegue barrar tudo isso com o consórcio, porque o consórcio tu consegue pagar parcelado, praticamente sem juros, e tu consegue aproveitar aquela oportunidade que antes tu não tinha acesso, né, porque tu não tinha aquele capital todo, né, e a partir da contemplação do consórcio ou de uma carta já contemplada, tu vai ter esse acesso e vai conseguir fazer essa aquisição. Perfeito. E aí, já pulando para a próxima pergunta, a gente quer ouvir a Sheila agora a respeito do leilão. Dos leilões. Você já viu, assim, quais que são os maiores desafios de quem tenta investir em leilões sem suporte? Olha, o maior desafio é o conhecimento técnico, né? Porque aparentemente os leilões eles já são seguros quando os editais são lançados e quem não tem o conhecimento vai acreditar então que aquele leilão está apto para ser, né, processado, para ser praceado e que o imóvel está apto também para ser arrematado. Mas nas entrelinhas a gente sempre tem algumas questões, né? Então hoje a pessoa que arremata um imóvel sem assessoria, ela tem um risco muito alto de fazer um mau negócio. Né? Eu tenho exemplos de pessoas que já me procuraram após a arrematação, de que arremataram um imóvel em que havia um usufruto e não conseguiu tomar posse do bem. Então pagou muito caro num bem que não está nem utilizando e quem está lá dentro, que é o usufrutuário, não paga nada.
Eu acho né? que é muito interessante a gente focar na especialidade. Exato. Às vezes a pessoa tem um crédito ali, ela quer fazer um investimento e por não ser especialista, por não entender todos os caminhos, acaba comprando aí um imóvel que tem uma restrição ou Exato. talvez aí um tributo para pagar e que está lá nas entrelinhas, na justiça e que não foi lido, não foi visto. Então a tua assessoria entra nesse ponto. Nesse ponto, exatamente. E hoje, inclusive, a gente está aqui para falar dessa novidade, que é a possibilidade de utilizar o saldo de consórcio para a arrematação em leilão. Como o Emerson mencionou aqui, né, a Demicon ela tem uma estrutura diferenciada, né, criou-se um fluxo específico para isso. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. E pegando o gancho daquele primeiro comentário que você fez, realmente as pessoas não precisam ter todo o dinheiro para participar do leilão. Hoje, nós temos já a possibilidade de parcelamento direto, são nos leilões judiciais, ou eventualmente de financiamento nos leilões extrajudiciais. E agora, com essa novidade, é o consórcio, né? Que dentre todas essas situações é o melhor cenário, porque é aquilo que o Emerson falou. Você tem lá um pagamento baixo de parcela, você vai ter um aporte interessante quando contemplado e você vai poder utilizar isso para ainda comprar mais barato no leilão. Entende? Então você já teve um benefício financeiro anteriormente e agora você vai ter outro. Então é isso. Que geralmente o que as pessoas imaginam assim, vou participar de um leilão, eu tenho que ter o dinheiro no bolso. Vou Sim. levantar a plaquinha, aquele negócio de filme, Exatamente. é o melhor lance. Então, exatamente. hoje é possível fazer essa aquisição de forma parcelada, De forma parcelada. através do consórcio, não precisa ser só à vista. Exatamente. Não precisa. Na verdade, o à vista hoje é o menos praticado, porque quando a gente tem a possibilidade de parcelar, né, não faz sentido eu descapitalizar todo o meu dinheiro para investir diretamente, né? Então eu vou usando o tempo ao meu favor e o dinheiro vai trabalhando para mim sozinho. Exato. Exato. E uma coisa que junta muito, né? Que nem a gente comentou sobre a questão do parcelamento, que hoje já tem o parcelamento direto. Só que o parcelamento direto, ele tem um prazo de quanto que é o máximo? O parcelamento direto, quando a gente está falando aí na modalidade judicial, nós temos que dar pelo menos uma entrada de 25% e o saldo ele é em até 30 vezes. Essas parcelas são corrigidas aí pelo INPC e, em alguns casos, mais 1% ao mês, né? Isso vai depender do edital, do leilão e se está sendo leiloado na justiça estadual, federal, justiça trabalhista. Exato. Então, temos sim o parcelamento, mas ainda se você for pensar, talvez um investimento um pouco expressivo, seria uma parcela alta, né? Exato. É nesse ponto que eu queria chegar para trazer a questão do consórcio, né? Por isso que a gente junta muito isso, Exato. né? Pô, 30 meses é um prazo legal, porém, pô, vai um investimento lá de 2, 3 milhões, a parcela vai ser gigantesca também, Exato. né? E quando a gente fala do consórcio, a gente vai trazer um prazo de até 220 meses. Pô, de 30 para 220 meses, cara, a diferença na tua parcela, né? E a questão por não ter juros, né? Só a questão da taxa administrativa ser muito baixa, em torno de 1,2, 1,5% ao ano. Né? Qualquer coisa que tu fizer com aquele imóvel, tu alugar ele, né? Tu deixar outros imóveis em garantia e fazer a venda dele posteriormente, uma reforma, uma venda que o pessoal faz, né? Qualquer coisa que tu fizer, tu vai ter uma rentabilidade muito superior, né? Às outras modalidades de aquisição. Né? Perfeito. A Sheila estava falando aqui, então, que existe a possibilidade do parcelamento, mas tem um juro, uma correção monetária. Tem uma correção, isso. Tem uma correção. E aí, nas vezes que é possível financiamento, daí a gente vai tratar de um financiamento de fato, né? exato. Aí vai ter banco. Aí que o bicho pega. Então, Exatamente. aí entra a questão do consórcio, Exato. que não tem juro, tem uma taxa administrativa, é isso? Exatamente, Exato. exatamente. E como que funciona, Emerson, essa liberação do crédito lá? Legal. Essa é uma parte muito importante, tá? Tanto que era a principal barreira, né, que a gente tinha por não conseguir usar o consórcio para o leilão. Por quê? Porque o consórcio, automaticamente, ele tem que ter um processo de liberação de crédito, um processo de contemplação. Geralmente, ele pode demorar ali de 30 até 90 dias. E o leilão é de um dia para o outro, né? Tu vai ter lá 24, 48 horas Para né, pagar isso. para fazer o pagamento do lance. Então, não faz sentido isso, né? Então, a Demicon, ela tem um processo, ela criou um processo para ela conseguir juntar né, essa questão. Até essa demanda surgiu quando que um dos nossos diretores, o André Marini, ele teve uma mentoria com o Pablo Marçal, né? E o Pablo Marçal, ele trouxe essa questão, eu gosto muito de fazer arrematação em leilões, mas o consórcio não dá. Pô, o André Marini trouxe para a Demicon, a gente precisa criar um produto. É uma novidade. É uma novidade. A gente precisa criar alguma coisa para atender o Pablo Marçal, para atender o público que pensa como o Pablo Marçal, né? Tanto que hoje ele já, em alguns vídeos, ele já afirmou, né, que é nosso cliente e tudo mais. Tem vídeos, né, deles juntos, André Marini e tudo mais. Então, assim, trouxe-se a ideia
para dentro, né? E criou-se um processo. Qual que é esse processo? A gente faz, a partir do momento da compra da carta contemplada, ou até mesmo da contemplação no teu consórcio, tu faz o processo de liberação de crédito com um imóvel de garantia transitório. Então tu deixa o imóvel em uma garantia transitória até tu terminar de fazer o processo de regularização do teu imóvel de leilão, né? Que tem todo um processo para tu fazer a regularização dele e tudo mais, e tu conseguir utilizar ele como garantia, né? Então tu usa-se uma garantia transitória, primeiro faz o processo de liberação de crédito, a questão de renda e tudo mais, todo aquele processo burocrático, né? Tá tudo ok, tudo certinho? Vai pro leilão. E aí a Demicon, ela faz o pagamento, né? Ela abre a mão do caixa, ela faz o pagamento do arremate no leilão e posteriormente ela faz o reembolso, né? Então tem que ser um processo bem estruturado e que realmente funciona hoje no mercado. De novo, única empresa do Brasil no segmento que tem esse processo e quem criou esse processo hoje no Brasil. E o importante, até né, para Pode mencionar, falar, Sheila. é o seguinte, além de você estar se utilizando de um dinheiro que você tem pouco aporte, né, mensal, você vai estar comprando algo no leilão já abaixo do valor de mercado. Exato. Então, o dinheiro que Muito você está importante. empregando ali, ele já é, no mínimo, 50% a mais do que vale. Entende? Então, assim, com essa junção de ideias, com esse serviço todo amarrado, essa assessoria prestada, a Demicon ali trabalhando junto, para o cliente como investidor, é um cenário ideal. Perfeito. Exato, praticamente, né, só para complementar, praticamente, né, em muitos casos, um investimento sem juros, sem entrada, o leilão praticamente multiplicando o seu capital e tendo a possibilidade de pagar parcelado. Cara, é a junção de tudo que o Juntou o investidor útil precisa, com o agradável. né? Exatamente. Exato. Eu estava percebendo que você falou aqui sobre Pablo Marçal, sobre o atendimento do cliente. Eu vejo a Demicon assim, muito preocupada em satisfazer a vontade do cliente, em criar algo personalizado para o cliente. E dentro disso eu quero perguntar para ti, qual que é o perfil do cliente para fazer isso? Para participar do leilão lá, para fazer esse consórcio prevendo uma compra no leilão, qual que é o perfil desse cliente? Legal, legal. Hoje, assim, a gente atende praticamente qualquer tipo de perfil que queira se tornar um investidor. Porque, por exemplo, assim, o perfil classe média, né? Que vai comprar um imóvel de leilão e ele precisa de uma carta contemplada, ele tem mais pressa. Então, nós, com a nossa consultoria financeira, a gente vai entender a demanda do cliente, vai entender a disponibilidade dele. Ah, não, eu tenho um valor, mas eu tenho pressa para multiplicar ele. Então, já é um cliente um pouquinho mais sênior. A gente consegue comprar com esse valor. Eu tenho lá 500 mil. Com esses 500 mil dele, eu pego e compro uma carta contemplada de 1 milhão. Essa carta contemplada de 1 milhão, ele vai comprar um imóvel lá de 1 milhão com uma avaliação de em torno de 2 milhões ou mais. Né? Então, ele já tem um capital para iniciar. Esse é o primeiro perfil do cliente. O perfil do cliente que ele tem um valor e quer multiplicar esse patrimônio. Outro perfil de cliente, eu quero começar, eu não tenho um capital, eu não tenho 500 mil, eu não tenho 1 milhão. Mas eu não tenho 500 mil, mas eu consigo investir 2 mil reais por mês de parcela para me tornar um milionário. Hoje eu tenho o produto para isso. Tu faz um consórcio novo, uma cota lá de em torno de meio milhão, com uma parcela lá de em torno de 2.200, né? Eu consigo investir a parcela, não tenho capital. A partir da contemplou aqui em 6 meses, contemplou aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja. A partir do momento da contemplação, eu tenho meio milhão. Vou lá, vou comprar um imóvel de 1 milhão com uma avaliação de 2 milhões. Automaticamente, eu investi quanto nesse consórcio? A gente tem uma média de em torno de 100 a 120 mil, 150 mil de investimento antes da contemplação. É uma média que a gente tem. Consegue fazer aquele lance embutido também? Exato. Ou não? Exatamente. Na consultoria a gente vai montar toda essa questão, né? Dependendo da demanda do cliente, a disponibilidade dele. Consigo ofertar um lance. Consigo pegar um imóvel um pouco menor. Então a gente oferta um lance da própria carta dele para aumentar a chance de contemplação dele, né? Em torno de 25% do valor da carta. Não vai pegar os 500 mil, mas vai pegar lá em torno de 370 mil, 375 mil reais. Com esses 375 eu já consigo comprar um imóvel lá de 700, que vai ter uma avaliação lá de 1.400.000. Então já consigo fazer essa jogada, né? Tudo vai depender realmente da disponibilidade do cliente. Eu tenho um valor lá, mas eu não tenho lá os 500 mil para comprar uma carta contemplada. Eu tenho 100 só.
Então a gente vai para um lance limitado, um lance que vai usar uma parte da carta, uma parte em dinheiro também. Tudo vai realmente depender da disponibilidade e da demanda do cliente. Esse é um dos diferenciais da Demicon. A gente presta essa consultoria para entregar realmente um projeto que vai atender a demanda do cliente e não vai criar um problema, né? Perfeito. Eu vejo assim essa questão do consórcio como um investimento inteligente. Com Tu certeza. vai essa é a botar palavra. hoje dinheiro na poupança, não rende nada. Não rende nada. Então, hoje com o planejamento, com uma consultoria, você consegue alcançar os patamares que lá na conta de poupança isso não ia acontecer. Não. E eu vejo agora também essa questão da consultoria para o leilão, porque por mais que a Demicon trabalhe nesse sentido, que abre as oportunidades nesse sentido, precisa ter alguém que está fazendo esse cuidado com a pessoa que quer investir. Sim, Porque exato. também não é simples. A Demicon facilitou. Existe a possibilidade do crédito, mas precisa ter uma visão técnica para não errar. Né? Exatamente. Para não errar. Você há pouco comentou sobre os perfis, né? O que acontece? Toda e qualquer pessoa pode comprar no leilão. Existe produto para todo o público, né? Então a gente tem. Eu já tive imóveis, terrenos de 30 mil reais. Então você imagina, 30 mil reais é muito barato. Em qualquer lugar do Brasil, você comprar um terreno por 30 mil reais é dado, né? Vamos dizer. Então, o leilão ele tem para todo bolso, vamos dizer assim. Agora, estrategicamente falando, mesmo tendo para todo bolso, nenhum cenário é melhor do que fazer isso com consórcio. Mesmo o parcelamento direto que a gente tem hoje na Justiça Estadual, Federal ou Trabalhista, não tem um cenário mais interessante. E tem um outro detalhe, né? Cada caso será um caso. Então, cada cliente vai ter uma estratégia diferente, porque cada cliente vai ter uma disponibilidade financeira diferente. Então, a gente vai, né, ali alinhavar a situação de acordo com a realidade da pessoa. E leilão, gente, é leilão. Assim, quem comprou a primeira vez não para, né? Eu tenho aí clientes hoje que estão indo para a terceira arrematação aqui, em Balneário Camboriú. Eu tenho clientes que compraram frente mar aqui por 825 mil reais, que é um achado. Então, assim, vale a pena, é interessante para alavancagem de patrimônio. Com certeza vai dobrar o patrimônio. Não tem assim, mas claro que fazendo de maneira muito atenta, de maneira muito correta, de maneira muito profissional e, né, não cair em fria. Porque o que a gente mais vê é isso. E eu percebo assim essa importância também da conversa que nós estamos tendo aqui para passar segurança para o cliente. Claro. Exatamente. Porque o Muito que a importante. gente está falando aqui não é o conto do bilhete. Existe Não. uma forma de você se preparar para isso, dependendo aonde que a pessoa quer chegar. É como construir um prédio. Exatamente. Tem que fazer uma fundação bem sólida, Bem sólida. e já prever quantos andares vai ter. E eu acredito que é isso que vocês fazem. Tanto trabalhando a questão do crédito aqui, quanto trabalhando também a questão da compra. Aham. Então não é para qualquer um sair se aventurando por aí, agora eu vou fazer sozinho. Não, eu preciso ter pessoas perto de mim Precisa ter para me pessoas. ajudar a chegar lá aonde que eu quero. E eu quero fazer uma pergunta para ti, Sheila, se talvez você Claro. pode contar para nós assim, tem algum caso prático que você possa nos contar? Claro que reservando a questão do cliente, sem falar Sim, nomes, sim. mas que talvez venha servir de inspiração, um caso de um imóvel mais barato que foi comprado, mas também um caso de um imóvel mais caro que foi comprado no local de referência. Poderia Sim. compartilhar? Claro, conosco? posso, sem dúvidas. Bom, a minha arrematação mais barata, ela foi de 460 mil. Quando eu digo minha, são dos meus clientes, tá? Foi de 460 mil reais num apartamento na segunda quadra do mar aqui em Balneário Camboriú, que hoje tem o metro quadrado mais caro do país, né? Nós fizemos a desocupação do imóvel em 40 dias. Ele reformou em outros 40 dias e ele estava quase chegando no quarto mês, a gente conseguiu vender. Porque como eu presto essa consultoria imobiliária também, eu trabalho com vendas também. Então, esse foi um caso em que ele comprou por 460 mil, gastou cerca de 200 mil para reforma e vendeu por 860. Então, ele teve aí uma vantagem financeira de pelo menos 66 mil por mês. Bota na poupança para ver quanto que vai render. Pois então, não. Misericórdia. E assim, esse mesmo cliente, depois, numa segunda ocasião, arrematou esse frente mar, pagou aí na casa dos 825, 830 mil e hoje vendeu ainda abaixo do mercado por 1.900.000. E isso em 10 meses. E agora ele está indo para a terceira arrematação conosco, né? Então, esses são casos práticos que nós atuamos. Eu estava falando há pouco com o Hermes, antes da gente começar, a gente teve uma situação de um cliente que chegou, já tinha feito a arrematação e depois procurou na assessoria, mas já estava
estava todo enrolado, não tinha mais o que fazer. E agora, vou contar uma situação bem pontual de uma cliente que me procurou há pouco. Ela mora na Irlanda, ela é brasileira, mas mora na Irlanda. Ah, que legal. E ela queria muito investir num apartamento que está na venda direta agora, e ela acabou não fazendo porque ela precisava vender um outro imóvel dela primeiro. E eu conversei com o Emerson, falei, olha, se ela já tivesse uma carta contemplada, ela com certeza compraria, porque esse tá abaixo de 50% do valor de mercado. Olha só. Então, assim, as pessoas, elas gostam muito, se interessam muito por leilão, mas elas ainda não podem, na verdade, fazer sem assessoria também, né? Tem medo de, não sei se eu vou conseguir desocupar o imóvel. Todo mundo pergunta, e se estiver ocupado, como é que eu vou fazer? A gente cuida de toda essa parte também. Então, do início, meio e fim junto ao leilão, né? E agora, mais com esse braço do consórcio, que é para a gente angariar recursos e fazer o cliente gastar menos, não ter juros, não ter financiamento. Então, a gente está bem, bem entusiasmada aí com essa possibilidade, né? Com essa realidade, na verdade. E esses os casos práticos que eu me lembro no momento são esses. O próximo caso prático provavelmente vai ser dessa pessoa que está nos escutando agora. Eu espero que Meus sim, clientes hein? aí, ó. Por favor. Fiquem ligadinhos, né? Eu sempre falo para vocês toda a questão do leilão, né? Eu sempre, praticamente todos os meus clientes, eu comento essa questão do leilão, né? Que eu me apaixonei por esse mercado também. Uhum. E vocês estão conhecendo agora pessoalmente a moça, a mulher que vai dar todo o andamento, a empresa que vai dar todo o andamento a esse trabalho, a arrematação, né? Quando vocês tiverem as suas contemplações. E quem não fez ainda, dá tempo de fazer. Perfeito. Isso aí. E outra questão interessante aqui é que esse pessoal, eles são carne e osso, viu? Eles têm um CPF, eles têm um endereço, e aí eu acredito que isso passa segurança para o cliente. Exato, exatamente. Então, tu vai procurar na internet lá, você vai achar 1000 pessoas que estão dando 1000 oportunidades. Mas aqui a gente tem um conhecimento próximo de vocês, são pessoas que estão se desenvolvendo aqui também. O Emerson tem se desenvolvido nessa questão do consórcio. Eu conheço o Emerson já há muito tempo e ele vem crescendo sempre nessa questão de passar segurança para o cliente, sempre trabalhando de forma certa, de forma correta, nunca prometendo nada que seja impossível, mas tudo aquilo que é alcançável. E hoje tenho o prazer aqui de receber também a Sheila Brito, que veio trazer para nós esse assunto a respeito dos leilões e que faz com que o patrimônio cresça ainda mais do que só com o consórcio. Exato, então são duas coisas aí que entram em ação, o consórcio e o leilão. E eu quero agradecer vocês por essa conversa que nós tivemos hoje. Quero dar oportunidade aqui, Emerson, para você falar mais alguma coisa, talvez que você achou relevante nesse episódio. E depois a Sheila também pode fazer um encerramento aqui falando o que você acha mais interessante da conversa que nós tivemos. Okay. Legal. Eu quero só fazer uma questão de matemática, tá? Eu gosto sempre de usar a matemática porque ela é exata, né? Não tem como tu duvidar da matemática. Então, quando que eu falo assim para os meus clientes e nos meus vídeos e tudo mais, cara, tu pode transformar R$2.000 por mês, R$2.200 por mês num patrimônio de R$1 milhão. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar a vida inteira guardando R$2.200 por mês? Não, tu nem vai conseguir. Mas com 2.200, tu faz um consórcio de R$500 mil. Contemplou teu consórcio de R$500 mil, tu compra um imóvel de leilão de R$500 mil com uma avaliação de R$1 milhão. Tu vai vender ele, tu vai ganhar quanto? R$1 milhão. E paga o consórcio. Exatamente. Então, transformou R$2.000 de parcela em R$1 milhão de patrimônio. Da mesma forma que quando que eu falo que tu consegue transformar R$250 mil em R$1 milhão, tu também consegue. Porque automaticamente, se tu tem R$250 mil no teu bolso, tu compra uma carta contemplada já de R$500 mil. E com essa carta contemplada, tu compra um imóvel de R$500 mil com uma avaliação de R$1 milhão, automaticamente transformou R$250 mil em R$1 milhão. Em ambos os casos, a rentabilidade do imóvel, tanto na venda quanto na locação, ela vai quitar, ela vai pagar a tua parcela que tu assumiu, né, em ambos os casos, e ainda vai te sobrar uma baita de uma rentabilidade mensal para tu fazer um reinvestimento. Então, a matemática exata provando o nosso case de sucesso. Sheila. É importante a gente mencionar que não existe milagre, né? O que a gente está trazendo aqui para essa conversa são literalmente estratégias. Nós estudamos para fazer isso. Ninguém está aqui falando que, olha, você vai ganhar muito dinheiro. Não, existe uma estratégia para isso, existe um tempo para isso também, mas é algo que é possível. Exato. Então, né, é importante frisar isso porque
essa estratégia que a gente pratica, ela não veio do dia para a noite. Nós não vamos, amanhã você vai se tornar um milionário. Não, não é isso, né? Aqui é uma estratégia, algo pensado, é algo estudado. O que nós queremos é que o cliente ganhe dinheiro, sim, para quê? Para que ele retorne conosco novamente. Então, a intenção é ter esse cliente na carteira sempre. Porque se o cliente ganha, se o cliente está feliz, nós também ganhamos e nós também estamos felizes, né? Então, para frisar isso, assim, para a gente encerrar essa nossa conversa, esse bate-papo, na verdade, foi muito interessante. E é isso, agradeço aí a participação, né? Espero que a gente consiga fazer outros episódios e aí falar, de repente, um pouquinho mais a fundo sobre como funciona o leilão, né? De repente, se a gente tiver a possibilidade até de visitar um imóvel que está em leilão, a gente consegue fazer isso e trazer isso um pouquinho mais para a realidade de quem está assistindo, né? Legal, que é bem interessante. Perfeito. Então, eu também gostaria de agradecer a presença da Imagina. Sheila, né? Tua disponibilidade de estar aqui com nós, de gravar, né? De fazer todo esse Claro, trabalho prazer. e passar a trazer todo esse conteúdo, toda essa tua bagagem, né? Esses cases de sucesso pro podcast e para todos os ouvintes aí. Legal, obrigada. Perfeito. Então, gratidão a vocês que nos ensinaram um pouquinho hoje sobre consórcio, sobre leilão. E quero dizer para vocês que nos assistiram agora, compartilhe esse material, pessoal. Curte ele aí para que mais pessoas possam acompanhar e que você também possa estar aqui sempre no nosso canal visualizando os conteúdos que a gente vai publicando, porque a gente vai falar muito mais sobre outras coisas. A gente tem outros podcasts que nós vamos gravar aqui também e que vocês vão poder conferir. Nesse lugar incrível, né, Matheus? Perfeito, nós queremos falar aqui também do ambiente. Eu vou deixar para você, Emerson, fala aí pro pessoal. Que cenário, né? Cenário de filme, né? Pô, um agradecimento super especial ao pessoal do Big Bar, a Bianca, né, o seu esposo, os proprietários aqui que não mediram esforço realmente para que esse podcast acontecesse, para que a gente realmente conseguisse entregar para você, né, que está assistindo esse podcast, que vai ver esse conteúdo. Essa visão incrível, esse lugar incrível, né? Todo apoio, todo amparo. Então, vou agradecer de coração, sem palavras, pessoal do Big Bar. Cara, você veio para Balneário Camboriú, tá passando aqui pela cidade. Pô, tira um tempinho a partir das 17 horas aqui, ó. Passa aqui no Big Bar, toma um café, aproveita esse lugar incrível. A vista aqui é incrível. Tanto a roda gigante, quanto pro outro lado tá lá também toda a questão da cidade, da praia. Pô, o lugar é incrível. Vem e aproveita e conhece o lugar aqui. Desceu aqui a Rua Torta para chegar na roda gigante. Exatamente. Tem que vir no Big Bar aqui, porque é um ambiente ótimo. Não perde. Passou, vem. Isso aí.